noite, Mari Gabi na área com mais uma live Tomando Uma com a Mari Gabi. Cenário novo, hoje muita novidade, convidado presencial aqui comigo. Eu não digo convidado ao vivo porque o convidado sempre esteve ao vivo, não é mesmo? E aí, como vocês estão? Boa noite para todo mundo que vai entrar na live, para as pessoas que já seguem Mari Gabi. Não consegue no Insta? Então vai lá no YouTube, @MariGabi no Instagram, ou só escrever do mesmo jeito do Insta, vão no YouTube que vocês vão achar lá o canal. Dá um like, curte, né, pra gente começando aí no YouTube, pra gente alcançar um número de seguidores, cada vez mais a gente vai trazendo histórias. Para você que é novo, eu apresento então o Mari Gabi, que vem contar uma história diferente, de pessoas diferentes, experiências, de grandes... tivemos muita história durante a pandemia, né? E aí eu consegui também trazer muita gente para dividir, além da sua parte profissional, quando especialistas do assunto, falarem também das suas experiências, como se comportaram na pandemia. E vindo toda terça aqui com vocês sempre acompanhando Mari Gabi, já vai completar 2 anos de live, gente. Isso é maravilhoso, né? Quanto conteúdo não foi gerado. Então é isso aí, interajam também. Hoje já vou ter a minha caixinha de mensagens aqui para poder interagir. Meu diretor, que eu tenho um diretor agora, eu tô muito chique, eu não tô me aguentando. E é isso. Então já vou apresentar a minha entrevistada, Michele Prazeres. Michele, muito obrigada por ter aceitado bater esse bate-papo comigo e tomar uma com a Mari Gabi, né? Maravilhoso, adorei essa ideia, Mari. Prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui conversando com as pessoas que seguem os seus canais para falar de temas tão relevantes, né? Pós-pandemia, mas sempre, né? Acho que os temas do bem-estar são temas centrais na nossa vida hoje, né? Na vida que a gente leva hoje. Então, obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, Michele Prazeres aqui novamente, gentilmente, vai ceder essa entrevista aqui para mim. Muito obrigada, coordenadora da Faculdade Casper Líbero, também fundadora do projeto Desacelera SP. Vão lá no Instagram, Desacelera SP, que vocês vão ver o conteúdo. E eu acho que o mais bacana da Michele ter chegado até aqui é o sentido, o propósito, né, do Instagram dela, dos dizeres que tem tudo a ver com bem-estar, né, Michele? Então, eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Quem é a Michele? Eu sempre pergunto isso. Hoje é a primeira live que eu tenho o meu convidado aqui tomando uma comigo, então eu ainda estou aprendendo a me comportar. Então, Michele, por favor, quem é você? Mária, eu sou professora, sou jornalista, né, de formação, então é sempre o primeiro jeito assim que eu me apresento. Sou professora, hoje eu atuo como professora da Faculdade Casper Líbero, que é uma faculdade de comunicação aqui de São Paulo, primeira faculdade de comunicação do Brasil. A Casper completa 75 anos esse ano, estamos de aniversário. E eu idealizei, ali em meados da década passada, né, o projeto Desacelera São Paulo, porque eu comecei a estudar por uma questão biográfica mesmo, né, o movimento Slow. E depois que o meu filho mais velho nasceu, ele tem 10 anos hoje, eu comecei a mudar muito a minha relação com o tempo, sabe? E aí, por conta de trabalho, filho, tudo isso que a gente tem que conciliar, né? E que sendo mulher, a gente conversou um pouco disso no bastidor. Sendo mulher, às vezes pesa mais ainda, né? Exatamente. E mulher mãe, e hoje a gente está aqui no 8 de março falando disso, então a gente tem que falar sobre o tempo na vida das mulheres. Eu comecei a viver isso biograficamente, né, escolhas na minha própria vida, e eu, como jornalista, como educadora, eu falei, gente, eu tenho que produzir um conteúdo sobre isso para ajudar outras mulheres que podem estar passando por processos parecidos com o que eu estou passando. Com certeza. E quando eu comecei a falar sobre empreendedorismo de mães, empreendedorismo materno, essa questão do tempo se sobressaiu. E aí eu criei o Desacelera, né, em 2015. O Desacelera começou como um guia para as pessoas desacelerarem na cidade de São Paulo, mapeando lugares, projetos, gente que estava fazendo coisas diferentes, o Slow Kids, o Slow Medicine, o Slow tudo, né? E com o tempo eu percebi que essa história do guia atendia a uma questão individual. Ou seja, você, Mari, se sentia em algum momento da sua vida necessidade de procurar mais tempo para você, autocuidado e tal, e você ia desacelerar, né? Sendo que eu comecei a perceber pelas minhas pesquisas que essa não era uma questão que as pessoas iam resolver individualmente. Essa é uma questão que a gente tinha que resolver e lidar com ela coletivamente. E aí o Desacelera foi desdobrando em outros lugares, né? A gente chegou no Dia Sem Pressa, que é o festival
da cultura slow, a gente tem a Escola do Tempo, que é um braço de educação, digamos assim, para formar pessoas e lideranças para a questão do slow. E aí eu sou a pessoa que gere esse projeto também, além de gerir, né, a casa, os filhos, o trabalho lá na Casper, enfim, um monte de aluno que eu adoro, mas que são coisas que me demandam uma organização temporal, uma consciência temporal, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje aqui. Maravilhosa. E ela assim, gente, ela é toda tranquila, desse jeito mesmo, né? Essa forma de se expressar nessa tranquilidade extremamente pontual, né? Porque assim, desde 2015 tá com esse projeto, e esse projeto hoje é um projeto procurado por muitos, né, Michelle? O que eu digo dessa questão do desacelera? Porque as pessoas estão buscando isso, essa questão do desacelerar. Então, já vou para uma pergunta inicial. O porquê é tão difícil desacelerar? Maria, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E realmente tem a ver com isso que eu estava contando antes, né? Assim, é tão difícil desacelerar porque a gente vive numa cultura que valoriza o ocupado, que valoriza o rápido, que valoriza o ágil. E quando você está descansando, parece que você está cometendo um crime. Então, mesmo em lugares onde você tem condição de desacelerar, né? Você às vezes não consegue porque você está com a pressa introjetada já, né? Então, e aí insisto, né? Então não é só uma questão das pessoas, né? As pessoas estão chegando num limite físico, emocional, mental, mas elas não conseguem desacelerar porque a gente vive na cultura da velocidade. E o movimento slow nasceu justamente como um movimento de contracultura para dizer, não precisa ser só rápido. O que não quer dizer que a gente tem que ser devagar, né? Então, por exemplo, a gente viveu uma situação que eu gosto de dar como para ilustrar, né? A gente viveu recentemente uma situação como humanidade que foi essa da pandemia do coronavírus. Quando a gente começou a ver que tinha necessidade de desenvolver uma vacina para essa doença, para esse vírus, quanto antes essa vacina fosse desenvolvida, melhor para a humanidade. Então, a velocidade, nesse caso, faz muito sentido. Que bom que tem tecnologia, que bom que tem desenvolvimento para a gente ter a vacina amanhã. Agora, tem muitas vezes, em muitas situações da nossa vida, e quase todas elas das situações cotidianas, em que a gente está com a pressa tão introjetada que o telefone apita e a gente quer responder na hora. Né? Então, a gente vai criando uma coisa que parece uma escolha, mas que na verdade vai se tornando violência. Eu gosto de dar o exemplo da aceleração dos áudios, por exemplo. Quando surgiu isso, todo mundo, nossa, que maravilhoso, porque as pessoas mandam podcast e tal. Gente, mas uma fala de uma pessoa, a pausa que a pessoa faz, a expressividade que a pessoa coloca naquela mensagem, ela também faz parte da mensagem. Então, a temporalidade também compõe a comunicação. Quando você acelera o áudio, você compromete aquela comunicação, você gera ruído, você desumaniza aquela comunicação. Exatamente, você comentou algo dessa questão do desacelerar o áudio, né? Antes de acelerar o áudio, antes de eu comentar sobre isso, queria também comentar sobre essa questão de que se você permite estar no seu tempo, você é visto como algo que está no mundo zen, ou existe um preconceito em relação a isso, né? As pessoas, você não pode viver no seu tempo. Um exemplo muito clássico, eu quero aí também que vocês, por favor, mandem o que acontece com vocês, se já passaram por situações assim, onde vocês se identificam com isso que a gente está falando. O porquê. Você acorda tarde e você é visto como preguiçoso. Isso. Só que por muitas vezes tem pessoas que produzem à noite e não produzem na parte da manhã. Então a gente entra naquela relação de cada um tem o seu tempo, né? Isso. Então, como ver isso, Michelle, de uma forma mais positiva? Porque as pessoas, existe esse preconceito, sim, onde também todo mundo tem que acordar às 5h30, todo mundo tem que estar pronto às 7h30, sentado no seu escritório. E tem gente que não acompanha esse ritmo, né? Sim. E olha o quanto de problemas também psicológicos, acho que estão atrelados a isso. Da autocobrança, da pessoa precisar desenvolver uma coisa que ela não é. Olha que incrível esse assunto que a gente está falando, sim, né? O quão importante é para todo mundo que está acompanhando, junto à Michelle aqui, que está falando sobre como desacelerar. É muito legal a sua pergunta, Mari, porque assim, a gente gerou é tudo socialmente construído, né? Nossa concepção de tempo
Não é, por exemplo, a mesma concepção de tempo das populações indígenas, das populações, né, quilombolas tradicionais, etc. Tipo, quando você pega essas pessoas que têm uma outra relação com a natureza e com o tempo natural das coisas, ela tem uma outra relação com esse tempo cronológico também, sabe? Exato. Então, pra gente é esse cronos, né, do relógio, são as 24 horas, é essa coisa que o John Craig, acho que é o sobrenome dele, vai chamar de capitalismo 24/7, que é a gente valoriza a conveniência do que é 24 horas. Então, tem o trabalhador da madrugada e tal, mas tem esse tempo cronológico que é regulador da nossa experiência, né? Assim, cientificamente falando, né? Sim. Essa coisa bem da pesquisa sobre o tempo, né? Então, o tempo regula a nossa experiência e a nossa experiência do trabalho, da escola, da produtividade, ela é toda medida com esse tempo, né? O que quer dizer que a gente também foi gerando socialmente vários mecanismos de controlar, de monitorar. E estipular o que é certo e o que é o errado, Total. né? E não existe isso, né, Michelle? A gente pode, Não. assim, pode existir quando você tem horário, a gente não pode confundir Isso, horários quando eu compromisso. digo com compromissos, exatamente. Isso. Olha, 1 hora eu tenho um compromisso e tal. Não quer dizer que essa questão do compromisso não está ligado ao tempo. Isso é uma outra relação que acho que são coisas diferentes. Sim. Mas também do espaço onde se vive, né? Sim. Das crenças ou da região, isso também interfere muito, né? Total, e a gente não respeita isso quando a gente estabelece um único tempo regulador dessa experiência única, unificada, porque não é unificado, né? Assim, não claro, é o que você falou, os contratos sociais de tempo, eles são importantes para haver alguma regulação. Mas, por exemplo, essa história do 24/7 já está gerando uma série de distúrbios de sono, por exemplo, né? De pessoas que trabalham na madrugada e aí com o tempo, né? Começam a desenvolver questões de saúde mesmo relacionadas a isso, né? Gente que se valoriza no ambiente de trabalho ou no ambiente de atuação dessa pessoa, uma outra relação com o tempo ou uma entrega total, né? Sim, e aí a gente começa num outro ponto que até tudo antes, para você que está chegando agora, sempre quando eu falo com a minha entrevistada, eu dou uma ligadinha para a gente poder se falar, né, antes da live. E a Michelle comentou comigo na ligação sobre um quesito muito bacana que eu achei, que é essa cobrança do empregador com o seu empregado, né, Michelle? Sim. Porque assim, vivemos num tempo onde as pessoas estão totalmente atarefadas, né, estão num controle de tempo absoluto, elas estão querendo cada vez mais produzir, porque estão sendo cobradas por isso, né? Também. Então, é bater metas, é ser o melhor. Então, acho que está rolando uma autocobrança muito grande. Só que o empregador também não está entendendo que o funcionário é um ser humano, né? Total. Eu acho que a pandemia deu uma super bagunçada nessas histórias relacionadas ao tempo, à regulação do tempo do trabalho, especialmente para algumas profissões que, sim, é possível desempenhar uma produtividade à distância, né? Então você produz e você, sei lá, pode tranquilamente estar 2, 3 vezes por semana presencial, porque sim, o presencial é importante. Eu te falava agora ali, quando a gente chegou, né? O quanto está sendo bom rever as pessoas, né? Nessa retomada do meu tipo de trabalho, né? Mas que tem um lado também que é assim, tem profissões que tranquilamente você poderia manter essa combinação e a pandemia deu essa misturada, porque o trabalho e a casa, para quem conseguiu trabalhar de casa, né, ficaram misturados, né? E aí nesse retorno seria muito interessante se a gente conseguisse ter conversas, diálogos e situações onde a gente pudesse expor as questões relacionadas à produtividade, né? A gente fez no Desacelera a live de capa da revista Vida Simples no mês passado sobre trabalho e propósito. E eu acho que as principais questões que as pessoas mandaram pra gente depois daquela live tinha a ver com isso, do tipo, cara, por que eu não posso falar sobre o tempo no meu trabalho, sobre saúde mental no meu trabalho, sobre produtividade no meu trabalho? Por que eu não posso ser gente no meu trabalho? Por que né? eu não posso ser humano, né? Por que eu não que eu posso ser acho humano? que também o que está acontecendo muito agora, as pessoas estão buscando muito isso, né? Essa é uma relação, até mesmo no lance da live, sempre trazendo pessoas especialistas no assunto, trazendo pessoas que são psicólogos, que estão falando também sobre esse domínio do tempo, né, na vida de cada um. E tá assim, se você se permite cuidar da sua saúde mental, você tá com problema,
você já é considerado como uma pessoa que tá louca. Não existe tempo para ir. Gente, a gente tem que baixar um pouco a bola, né? Nós somos humanos. A gente tem todo o direito de não estar legal, de não querer conversar. Mas isso também tem que estar dentro do trabalho, né, Michelle? Total. E assim, o mundo do trabalho é hoje um dos eixos, digamos assim, responsáveis pela geração da maior parte desses distúrbios relacionados a estresse, a depressão, burnout, né? As pessoas chegam numa situação tão extrema de total dedicação a algo que o corpo falha, né? Então, para não chegar nesse ponto, né? É por isso que eu digo, o desacelerar, ele não é necessariamente o lento, o devagar. Ele é a gente recobrar essa humanidade, é dizer assim, bom, aqui a velocidade faz sentido, aqui ela não faz e a gente está correndo só porque isso virou automático. E quantas vezes no mundo do trabalho a gente tem oportunidade de conversar sobre isso, né? Em alguns ambientes de trabalho, acho que mais abertos e mais oportunidades para falar. Em outros, a gente vê que as pessoas estão de fato adoecendo, né? E que fica sendo um luxo, um mimimi, falar sobre isso. Você tocou num responsabiliza ponto legal. as pessoas, né? Do tipo, ó, então você tá com um burnout, então vai se cuidar. E não se responsabiliza a estrutura, a cultura ou o ambiente na criação dessa pessoa ou na indução, digamos assim, dessa pessoa adoecida pelo trabalho, pela produtividade, pelo estresse, né? E muito sério, né? Porque aonde eu acredito que assim, de um tempo para cá, vamos falar do período da pandemia, onde as pessoas estiveram muito em casa, elas foram testadas, né, Michelle? Testadas por todos os motivos. Tiveram que aprender a trabalhar em casa, tiveram que passar mais horas com sua esposa, seu marido, com seus filhos. Isso gerou um grande estresse, né? Que até é uma questão que foi muito falada durante a live, né? Que até é uma questão que as pessoas tiveram que se conhecer dentro de casa. Porque as pessoas tiveram que se conhecer dentro de casa. Do tipo, eu quero sair, então, não posso. Rolou uma cobrança do tipo, eu quero fazer outra coisa além do que está acontecendo aqui, eu quero fazer outra coisa além do que está acontecendo aqui, eu não posso. Né? Aí que eu te pergunto, as pessoas que procuram você para falar sobre isso, sobre o desacelera, existe uma reclamação em comum que a gente pode dizer, que você pode dizer? Existe algo que você veja que é o que muita gente está falando, está reclamando? Eu acho que a situação mais comum que chega pra gente, Maria, é a situação do eu não devia ter esperado um limite chegar, sabe? As pessoas chegam pra gente assim, meu corpo foi dando sinais, a minha vida foi dando sinais, a minha saúde foi dando sinais, os meus amigos foram dando sinais, porque assim, essa coisa da aceleração, ela pode aparecer em vários âmbitos da vida, né? A gente está falando bastante do trabalho, mas tem gente que é isso, é tão workaholic que as relações pessoais começam a se deteriorar. Os amigos começam a falar, pô, eu não vou mais te ligar para você sair, porque a gente não consegue não existe um contato, né? Aí você falou da família, né? A família começa a sinalizar, os filhos começam a reclamar. E aí, essa pessoa, o que a gente está tentando dizer aqui não precisa cuidar disso sozinha, né? Exatamente. Isso é uma questão coletiva. Então, se essa pessoa está imersa numa cultura de produtividade, numa cultura de glorificar o ocupado, né? Porque a gente acha que é um status essa história do, vamos marcar. É igual dizer que está em reunião, né? Tô em reunião, não posso falar, tô em reunião. Ok, que maravilhoso que você está em reunião, mas você também pode falar comigo um minuto. Exatamente. E quando, assim, aí essa história do desacelera me trouxe muitas coisas, né? Assim, inclusive uma tranquilidade de poder falar sobre isso, né? Então, vou voltar nessa questão da pandemia e dos indivíduos e dessas dinâmicas das relações, porque as pessoas chegam para a gente com essa formulação. Eu passei por uma situação de quase morte, eu cheguei numa situação de burnout, eu perdi um ente querido na família e isso me fez visualizar que a vida é curta e que eu não posso só trabalhar, ou só estudar, ou só fazer as coisas que não são, né? São reflexões, né? Acho que as pessoas foram colocadas de um modo... Elas foram obrigadas a refletir, né? Chegou num limite onde todo mundo precisou... Tem gente que não assume, né, Michelle? Isso, e aí tem muita gente. Essas pessoas chegam pra gente com essa situação, né? Mas a gente também percebe que tem, por exemplo, situações coletivas, onde ali tá gritando uma cultura ali muito exacerbada de valorização disso e tal. Mas você perguntou o que tinha sido mais comum, e isso foi o mais comum, né? Olha só. E aí, isso normalmente é o mais comum, né? E aí eu acho que pós-pandemia tem essa coisa das misturas. Porque é isso, né? Acho que
ficou muito borrada as bordas entre o que era vida pessoal, o que era trabalho, o que era Tudo relação. misturou, né? Virou tudo uma misturou. coisa só. Virou uma coisa só. E pro bem e pro mal, né? Porque quando você também tem um trabalho organizado pelo Cronos, né? Que é assim, das 9 às 6, e aí depois acabou. O que né? muito tenho escutado são que pessoas depois das 6 ainda estão Continuam trabalhando. trabalhando Tô pelo sem horário, celular. tô sem... E assim, o telefone, voltando até um pouquinho que você falou sobre os áudios, né? A aceleração dos áudios. Isso. Será que vai chegar no momento que a gente não vai conseguir conversar com uma pessoa por mais de 1 minuto, de 30 segundos? Não, gente, não, precisa ter live, a live tem que durar 1 hora, a gente tem que conversar. Isso tem que, né? Vocês precisam ter paciência de ouvir 1 hora de live. Eu estava hoje lá na escola falando com um colega professor e eu falei para ele, olha, eu acho que a gente vai ter que combinar com os alunos que durante 30 minutos eles prestam atenção no que a gente está falando, porque de fato eu acho que né, a situação da gente ter ficado pelas telas todo esse tempo. E essa situação das telas, de fato, essa é a minha pesquisa, né? Minha pesquisa de vida lá na Casper e no meu grupo de pesquisa é sobre como as tecnologias são um fator acelerador da nossa experiência. O que quer dizer? Quando a gente começa a acelerar os áudios de WhatsApp, para se manter aqui no nosso exemplo, mas também durante a pandemia a gente ouviu falar das aulas aceleradas, né? Os alunos gravavam e viam a aula em velocidade maior. Olha quanta mudança, né, Michele? Você está comentando também das aulas, depois quero que você fale um pouco sobre isso, como professora, essa relação que tiveram com a tela, né? Isso. Essa do tipo, olha, eu vou aqui, vou fazer uma pausa, daqui a gente continua, só que quando voltava, não voltava todo mundo. Isso. E é isso, e muitos, pegavam a aula gravada e aceleravam. A gente soube de várias experiências, gente que estava conectado com a aula, mas estava ouvindo a aula como podcast, estava fazendo outra coisa, né? A gente, né, que às vezes está numa reunião fazendo, né, e aí normalizamos que a gente estava fazendo outra coisa ao mesmo tempo, a gente de alguma forma normalizou o que nesse universo se chama de multitasking, né, que é um multitarefa. E o multitarefa tem tudo a ver com multitela. Então, se está fazendo multitarefa é porque tem uma segunda tela ali ou uma... Todos estamos nesse momento, né? Todos estamos, eu acho que todos. Inclusive, não podemos deixar de falar de nós, mulheres. Então, nós podemos ser consideradas, né? Oi, Mari, você consegue multitarefas, total. Acho que o mundo nos ensina e nos condiciona a ser assim, né? Exatamente. Acho que todos, quando a gente fala assim da experiência, né, multitarefa, não tem distinção de gênero aí, mas eu acho que a gente naturaliza, né, essa socialização das mulheres que é voltada para sermos, né, e aceitarmos esse lugar do você lida melhor administrando tantas coisas, você lida melhor desempenhando tantas tarefas. Eu sempre digo aqui nesta live que isso é assunto para uma outra live. Por que somos cobradas, né? Tanto por isso. Educadas e cobradas. Educadas e cobradas. E aí quem está começando a cortar essa raiz é muito criticado ainda, né? Total. por essa questão, mas isso é assunto para outra live. Você me escuta? Eu escuto. Gente, agora eu tenho um diretor que invade a minha live e diz, Mari, olhe para tal lugar e tal, mas eu acho isso um charme. Tipo, Diga, diretor. Eu não aguento, né? Porque a gente só dá risada juntos. Eu adoro. Só quero dizer, eu me perdi um pouco no teleprompt aqui. Avisa o pessoal que você tem teleprompt, ô Mari. Acho que é importante, né? Você sabe, eu também vou fazer uma votação lá nos meus stories, assim. Gente, vocês querem ver como que é o antes, o depois, o durante da live, que eu acho isso muito interessante também, né? O bastidor. Os bastidores, ver a câmera, como estamos posicionadas. E eu acho que é uma boa. Bem, fazer diretor... um making-off, né? Depende, a gente combina de fazer um making-off na próxima live. Making-off, exatamente. Acho maravilhoso isso. Nossa, é tão charmoso falar com o diretor. É uma delícia, né? E assim, eu espero que eu não esteja muito perdido no teleprompter. Você me dá um toque que fala, diretor, pode subir para a próxima pauta, pode descer. Já falamos aqui, a Michele estava falando sobre ser zen, né? Esse pré-conceito. Até dando uma seguida aí no nosso... Diretor, pode subir a pauta, que eu vou falar para a Michele aqui para responder sobre essa questão dos preconceitos, né? Quais dicas, Michele, pra gente quebrar um pouco esses paradigmas que a gente tem, né? De que fazer as coisas no nosso tempo é folga, acordar tarde. Não, gente, peraí, não tô estimulando ninguém a acordar tarde, né? Isso fique bem claro, que isso vai ficar gravado. Mas e aí, Michele, sobre o preconceito? Eu sou suspeita para falar porque eu te contei que eu sou jornalista e educadora, né? Então eu sempre acho que os melhores caminhos de transformação estão na comunicação ou na educação. Mas no Desacelera a gente tem muito essa dica principal, que é assim, fale sobre o assunto, né?
A gente comentava também no bastidor antes, né? Por que é tão absurdo a gente falar sobre o tempo de uma maneira franca, né? Então, me atrasei, desculpa, eu tive que acolher o meu filho que, sei lá, se acidentou, e aí eu atrasei 10 minutos. Não, a gente prefere dizer que estava no trânsito. Isso, né? A gente prefere mentir, porque é muito mais nobre você se atrasar porque qualquer coisa, do que porque você foi ser mãe, ser humana, né? Porque eu podia ter me atrasado, né? Eu sempre falo, tá tudo Isso. bem, tipo, eu me atrasei por uma questão assim. E tá tudo bem esperar 5, 10 minutos, ninguém vai morrer por causa disso. Eu sou bem dessa, assim. Não que a gente tenha que se esforçar para se atrasar, não é isso, né? Vamos cumprir os horários. Mas assim, se acontecer, ok. Falar sobre o tempo, é isso, né? Falar francamente sobre o tempo, sobre o seu, né? É muito melhor do que tentar enrolar a pessoa com algum... Inventar uma história, inventar né? história. É a famosa inventar. Eu e Michelle estávamos conversando aqui antes de iniciar a live. Sobre o não. Sobre o não. Por quê? Porque o medo, acho que é o medo, né, Michelle? De ser honesto em dizer não. Igual, estávamos falando dos convites da live, eu agradecia, para eles entenderem, né, Michelle? Eu vou explicar um pouquinho o contexto disso. Michelle, muito obrigada por ter vindo aqui bater um papo com a Mari Gabi, tomar uma comigo. Ela falou, Mari, assim, se eu não pudesse, se eu não quisesse, se não fizesse sentido, eu teria dito, não vou. Não, mas, né, veio e foi assim, fluiu a conversa porque foi de uma forma honesta. E é daí que a gente está falando, né, Michelle? O porquê o medo de falar não. O porquê o medo de ser honesto com você mesmo. E de ser honesto com a sua consciência temporal, sabe? Tipo, eu tenho consciência de como eu quero usar o meu tempo, de para que eu quero usar o meu tempo, de para que eu vou me dedicar no mundo, na vida, né? De quem que eu quero ser. Então, se isso daqui está muito fora desse espectro que eu sei que é o que eu quero para mim, por que eu não consigo ser franco com essa pessoa e eu tenho que falar, vamos marcar? Vamos super, né? Aí aí tem aquele que fica pensando, né? Nossa, me comprometi, eu preciso resolver. Ou senão tem aquele que fala, não vou. Total, some, dá um ghost e desaparece. Adorei essa expressão, dar um ghost. E eu acho que é bem isso mesmo, né? O porquê, acho que a gente podia fazer um treino, né? A partir de hoje, as pessoas começassem a ser francas com elas mesmas, porque... Fala não quando você quiser, atrase. Não, mas peraí, essa live não é para informar você a ser atrasado, folgado. Não é essa a ideia, né, Michelle? Não é. Não é essa a ideia. A ideia é, vamos falar sobre o tempo, vamos falar sobre os contratos de tempo, vamos falar sobre o que está estabelecido. Ah, me entrega isso amanhã. Pera, precisa ser amanhã? Porque eu vou levar meu filho no médico de manhã e talvez eu não consiga te entregar à 1h. Pode ser às 3, porque às 3 eu consigo. Sabe, vamos negociar o tempo, falar sobre o tempo. Ótimo. Né? E ser honesto, eu comentava do essencialismo, que é uma dica de leitura ótima para quem quer trabalhar essas questões do não. Maravilhoso. E o autor fala, eu esqueci o nome dele, McKeown, eu não vou saber falar o nome dele. Tá, não tem problema, depois a gente Mas coloca lá nos stories. O essencialismo. E ele diz, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, por que a gente não consegue, a gente consegue ter essa certeza de que não é um sim óbvio? Mas a gente fica e deixa a pessoa, por consequência, nesse limbo entre o sim, o não óbvio e o sim não óbvio, em vez de dizer logo, não vai rolar. Isso tudo vai gerando o quê? Desgaste. Desgaste, inclusive, de tempo. E eu acho que a ansiedade também, energia, ansiedade. A pessoa fica ansiosa e fica desesperada para manter uma mentira quando tem. Olha só quantas coisas... Elas desabrocham nesse... Por que não disse não, né? Olha que loucura. E isso acontece em qualquer lugar onde tem relações interpessoais, em qualquer lugar onde tem relações entre pessoas. E se a gente tivesse mais franqueza em relação aos usos dos tempos comuns, né? A gente provavelmente teria menos ruído na comunicação entre as pessoas. Tem piada no mundo do trabalho, né? Ah, essa reunião podia ser um e-mail. Tem umas que podiam mesmo. Então, para que você mobilizou todo o tempo de todas aquelas pessoas para fazer aquela reunião? Só para não atender a ligação e dizer que estava em reunião, né? Ai, meu Deus! Bem, então, um papo maravilhoso com a Michelle Prazeres, que gentilmente está aqui comigo, igual eu disse, batendo um papo, falando sobre a importância de desacelerar. Eu fiz uns stories lá
no meu Insta e muita gente diz que tem a dificuldade de desacelerar. Então tá aqui, a Michelle esclarecendo que você não precisa ter medo disso, né? Que tá tudo bem você aceitar o seu próprio tempo. Acho que a gente pode dizer assim, né, Michelle? Sim, acho que sim. Acho que tem um movimento que é qual é o meu tempo e o que eu quero fazer do meu tempo. E o outro movimento, Mari, é assim, entender o contexto de tempo no qual você está envolvido. Porque, por exemplo, lá na escola onde eu trabalho tem uma televisão. O pessoal da televisão funciona num outro ritmo, entendeu? É muito diferente do ritmo, por exemplo, da educação, que é um ritmo mais lento, processual. O aprendizado, ele não é instantâneo, né? Então, o conteúdo da TV, o conteúdo da internet, o conteúdo da educação, enfim, tem tempos diferentes. Então, você entender o seu contexto de tempo é importante para você fazer boas escolhas de tempo dentro disso. E aí é que vem aquelas discussões, né? Eu costumo enfatizar isso, que assim, não dá para dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, assim, Não se dá. você pega uma mulher, mãe, negra, que mora na periferia, na cidade de São Paulo, essa mulher não tem as mesmas 24 horas do empresário, homem rico, branco, mais velho, que anda de jatinho. Né? Assim, as 24 horas São desse relações cara diferentes. são muito diferentes. Então, Exatamente. dizer para essas duas pessoas desacelere da mesma forma é até violento, certo? E elas vão encarar de diferentes modos, né? Total. Uma vai olhar, pode até te xingar e falar... Exato. Você Como tá achando assim? que eu consigo desacelerar nessa Exato. minha vida? E o outro vai Exato. falar, acho que eu vou desacelerar e vou jogar um tênis, Fazer alguma coisa yoga assim. ou meditar. Então, assim, Isso. essa coisa do Olha que você essa falou relação, que tem o né? preconceito com o Zen é por causa disso. Porque essa coisa tem um lado de todo esse discurso do legal. desacelere que individualiza isso e não considera o contexto, que parece uma coisa que é só para quem pode. Né? Isso fica muito Incomoda quem não pode. pré-estabelecida, né? Olha, eu nunca vou poder, já escutei. Isso. Eu nunca vou poder ter esse momento zen. Você faz o que à noite? Faço yoga. Nossa, mas quem diria se eu fizesse? Quem Isso. diria se eu tivesse tempo e tal? Isso. Essa relação é muito legal, que maravilhoso a gente poder falar sobre isso. E aí eu dei uma olhada também lá no seu Insta, e aí vi um assunto muito bacana que tá falando do progresso desenfreado. E esse progresso desenfreado, ele faz com que a pessoa coloque aí o acelerador do WhatsApp. Total. Por que isso, Michelle? Ela acha que ela vai atingir um sucesso, ela vai encurtar esse período de sucesso, ou ela vai encurtar alguma atitude que ela tenha que fazer para ser mais legal, mais simpática? Como que funciona isso? Eu acho que a aceleração, né, isso é pesquisa sociológica, né, a aceleração funciona como um operador, assim, na nossa mente e na nossa experiência. Então, as tecnologias aceleram, a ideia de progresso acelera, a ideia de avanço acelera, a ideia de produtividade acelera, e a gente vai tendo contato com essas ideias por muitos campos diferentes na nossa vida. Então, a gente vai na escola e essa ideia está, de alguma forma, plantada lá. A gente está com os nossos amigos e essa ideia de glorificar o ocupado. A gente está com o povo do trabalho, a ideia do mais produtivo e da competição. Então, essas ideias, elas estão plantadas e sustentadas na sociedade em diversos campos diferentes. Então, quase que como uma segunda pele, a gente vai aprendendo que ser rápido é melhor, que ser eficiente é melhor, que progredir é melhor, que crescer é o melhor. A gente não para pensar que modelo de crescimento é esse, que modelo de sucesso é esse. Né? Esse sucesso, né? Que até comentamos no telefone. Se você não Isso. atingiu o sucesso nos seus 30 anos, não ganhou 1 milhão, Falhou. você falhou, não tem mais vida, pode parar tudo. Não, né? A gente precisa entender que, assim, que bacana ter um sucesso, conseguir, todo mundo quer, né? Isso. Todo mundo quer estar no auge, todo mundo quer trabalhar com o que ama, conseguir sucesso disso, ok. Isso. Mas não intitular que se não chegar a tal momento, você é... E isso faz com que as pessoas também fiquem doentes, né, Michelle, por causa disso. Isso, adoeçam, né, mental ou fisicamente mesmo, na perseguição, na corrida, né, por esse sucesso, sem ter parado, às vezes, para pensar o que é o sucesso para você, né? Eu nunca esqueço uma conversa que eu tive com uma amiga muito querida, Ana, um dia, ela falou assim, cara, eu não quero ser importante para todo mundo.
sei lá, o mundo me vende essa ideia, mas sei lá, eu quero ser importante para, sei lá, para os meus filhos e para meia dúzia de amigos. Se eu conseguir ser importante para essas pessoas, isso é sucesso para mim. Para quem sabe? faz importância, né? De Realização ser... profissional é outra coisa, realização financeira é outra coisa, mas sucesso, qual a minha concepção de sucesso? Porque o mundo entrega essa ideia de sucesso que é totalmente alinhada a um status, a um consumo, a um padrão de vida, né? Se você não estiver ali, né? Se não usar... Parece clichê falar isso, mas se você não usar tal roupa, se você não estiver na moda, se você não estiver com o carro, isso ainda faz sentido para as pessoas. Para muitas mas pessoas. eu tenho visto que muita gente está começando... Na contramão. Tá indo na contramão. E que bom, né? Parece que as pessoas estão tranquilizando. Mas aí alguém pode vir e dizer, mas se tranquilizar, a produtividade pode cair, o nível talvez de inteligência, de conhecimento da pessoa vai cair. Não, né? É saber achar o equilíbrio, não é? Não necessariamente. E eu acho que o equilíbrio vem dentro do indivíduo, né, de dentro para fora, dessa ideia do que eu quero, né, o que eu quero para mim, como que eu quero usar o meu tempo, que a gente chama de alocação temporal, né, que é onde você dedica o seu tempo. Mas ela vem, muito provavelmente também, num movimento dialógico, né, com o coletivo. Uma vez que mais indivíduos vão pensando nisso, maior é a chance do mundo também ir se transformando e de existirem mais espaços abertos a esse tipo de coisa. Então, você já vê, por exemplo, no próprio mundo das empresas, um tanto de gente falando de capitalismo consciente, de sistema B, que tem a ver com práticas de qualidade de vida corporativa. Gente que está olhando para... né, esse lugar do sucesso, né, da produtividade, empresas que estão implementando sistemas de trabalho alternativos, desde o home office até menos dias de trabalho. Exato. Isso está apontando para um futuro. Porque a gente chegou numa aceleração, numa noção de progresso desenfreado, né, que a gente começou a visualizar que não vai dar para a gente precisa, né? explorar o planeta humanos, talvez. Acho que até ele acabar, né? A gente não Exatamente. precisa disso. A gente, parece que a gente está testando a todo momento, né? O limite. Qual o limite? Aonde nós podemos chegar? Como atingir o limite? Sim. Isso que é muito louco. E aí, falando também desse comportamento, você tem sentido, de uma forma comum, até você comentou das empresas, que as pessoas estão desacelerando. Elas estão conseguindo entender que isso tá legal. Sobre um contexto de tudo que a gente já falou até agora. Sim. Como que você consegue ver no comportamento, você que está ligada com as pessoas diretamente, tanto os alunos quanto as empresas, né? De uma forma geral. Como que você vê que elas estão desacelerando? Algo comum que você tem observado? Sim. Do tipo, elas estão querendo cuidar mais da saúde mental? O que elas estão buscando para que elas vão desacelerando? Eu acho que é isso, né? Desde implementar sistemas de cuidado, né, alternativos internos, né, até falar mais sobre essas questões relacionadas à saúde mental, ao tempo, à dedicação das pessoas ao trabalho, ao fato de as pessoas terem vida, né? Acho que a pandemia deu uma bagunçada nisso, mas assim, era muito louco antes das redes sociais, mais ainda, né? Porque a rede social deu uma bagunçada nisso, né? Você é uma pessoa só na rede social, mas era tipo, ela no trabalho é tal pessoa, você já conhece ela na vida pessoal, porque ela era diferente, sabe? Tá começando então, a virar interessante vira mostrar outra coisa, né? Não, vira gente, vira ser humano, a pessoa é uma pessoa integral, ela não é uma pessoa quando ela tá lá no horário de trabalho e outra quando ela tá na vida. A pessoa que tá lá trabalhando não é desconectada da mãe, dos filhos, do filho que está doente em casa, sabe? Existe uma vida, né? Acho que as empresas têm cuidado mais disso, essas que estão nesse movimento, né? Porque eu acho que tem outras que né, tem empresas que ainda tanto. relutam com isso, Michele? A maioria, né? Acho que assim, é um movimento muito incipiente esse do cuidado. A gente ainda está falando de um movimento marginal no sentido de que ele ainda não é a maioria da sociedade, ainda que, se você for falar com os futuristas, eles vão te falar, esse é o futuro. Mas a transição, ela é muito gradual e eu diria que no mundo, assim, do trabalho, a maioria ainda opera numa lógica muito diferente ainda de, sabe, de exploração. Diferente dessa realidade, vamos dizer que isso é uma realidade, né? É, uma realidade que está sendo construída no paralelo do que sempre foi, né? Isso, exato. Por isso que a gente costuma dizer que o slow ainda é um movimento contracultural, porque ele não está estabelecido. Se você conversa com as pessoas, e é isso, tem gente que chega pra gente e fala, não quero desacelerar. Tudo que eu conquistei foi correndo, sabe? E tá tudo bem.
com essa pessoa que escolhe Isso, não continuar é porque correndo. ela continuou correndo que ela tem que se, né, ser uma pessoa isolada do novo normal, vamos dizer assim. Isso, esse equilíbrio, Não, né? ele pode vir no indivíduo, mas ele pode vir no coletivo. Então, é importante, quando a gente fala que é a cultura da velocidade, é importante que a gente entenda que não é só o veloz que é certo, que não é só o veloz que é útil, né? O equilíbrio, ele é fundamental, inclusive porque, assim, o slow, ele traz um outro útil. O slow, ele traz uma outra concepção de inovação, por exemplo, Pode ser de uma nova proposta desenvolvimento. também, Né? O pessoal lá na Itália, na Europa e tal, eles têm toda uma plataforma do decrescimento sereno, que é uma plataforma política de desenvolvimento. Mas é um desenvolvimento alternativo, é um desenvolvimento outro. Não é esse crescimento predatório que destrói a natureza, né? É assim, para que Você usou crescimento? uma palavra bem legal, né? Esse crescimento é essa coisa meio de um outro mundo, vamos dizer assim. É uma Isso. outra alternativa, né? Um crescimento Isso. alternativo. Isso é muito Então, legal. o pensamento sistêmico, slow, digamos assim, ele é considerado um pensamento contracultural nesse sentido, porque nasce lá com slow food, quando nasce o fast food, e depois outros campos da vida que se veem também imersos nessa cultura da velocidade, vão falando, opa, não, então começaram a acelerar, sei lá, a educação das crianças pequenas, então o Slow Kids vem para dizer, o tempo da infância é sagrado, é o tempo da natureza. Aí entendi. começa a acelerar os médicos, a medicina, os remédios, medicalizar a vida de todo mundo, né? Não, calma, Slow Aí Medicine vem para dizer que legal. você tem que olhar o ser humano integralmente e pensar a medicina num outro tempo, e os tratamentos não só dos sintomas, mas das causas. Enfim, aí começa a acelerar, sei lá, a educação, não, vem o Slow Education para dizer assim, não, o tempo da educação é outro. Então, é sempre esse movimento de fazer Dá uma tensão desacelerada, para dizer, né? calma, não tão rápido. Exato. Né? Calma, vamos olhar outras coisas, Eu né? digo Vamos que olhar o desacelerar é o não pera. Sabe? Não pera. Não pera. Sempre que você sentir que está acelerando, blá, 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 você, não pera. Eu preciso mesmo correr. Maravilhoso. Até Eu não pera. lindo, incrível. Até num gancho desse do não pera, que dica você daria aí? Umas dicas para quem gostou do que foi falado até agora, dessa questão do slow, que acho que muita gente, talvez amanhã, vai falar, nossa, eu acordei atrasada, Não, pera. Não, pera, preciso correr mesmo. Será? Se Será que você eu estiver consigo uma atrasado, se tiver um negociação? compromisso, Exato. corre, não tem problema correr uma vez. Agora, a sua vida não pode ser só correr. Né? Então, por exemplo, se organizar no tempo é importante para não estar sempre correndo. Organização, acho que é fundamental. Organização. Tem uma boa relação com as tecnologias. Então, por exemplo, com os meus alunos, com os meus filhos, com as pessoas com que eu me relaciono, com os meus amigos, muitas vezes eu olho o telefone, eu falo, tipo, as pessoas sabem que eu tenho os horários de aula, então que eu estou indisponível. E quando não é isso, mas cara, eu vi a sua mensagem, eu li, mas eu vou te responder com calma e o cuidado que ela merece quando eu puder. E aí sem acelerar o áudio, né? Que você falou. Total. Houve uma energia naquele áudio, houve uma energia naquela Uma fala. intenção, um gesto, Isso. uma entonação, tudo que você perde se você acelerar. Então, Exato. uma boa relação com as tecnologias também é bem saudável para a relação com o tempo, né? Desse lugar assim mais individual, porque desse lugar mais coletivo eu diria, converse sobre o tempo, no trabalho, com a família, com os amigos, enfim. Né? Dialogue, né? Dialogue sobre o tempo. Valorize as relações que são importantes para você. Então, tenha tempo como demonstração de afeto para quem é importante para você. Tenha E dedique-se a ter afeto, né? Porque Isso. também tá assim, ai, não vou perder tanto tempo aqui. Ai, vale a pena. Olha Então, que louco. Ó, já falei, tecnologia, organização, a relação com as pessoas, eu diria, é muito urbano esse nosso discurso, né, Mari? Assim, faz muito sentido para quem mora em São Paulo, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, sei lá, grandes centros urbanos. Mas para quem tá, sei lá, quem mora na beira da praia, para quem mora num campo, alguns discursos que a gente fala não tem muito sentido, Existe né? outra vida além da Existe nossa, outra né? vida. Então, contato com a natureza, né, ajuda muito. Na pandemia eu me descobri mãe de planta, sabe? Eu vou chegar aí ainda. Gente, cultiva, sabe? Porque você coloca lá o bichinho na terra e o bichinho vai te dizendo todo dia que alguma coisa acontece. Você já tá naquele ponto de conversar com a plantinha? Conversa com a planta, De achar que dou ela bom tá dia, dou respondendo. beijinho nela. Ah, então maravilhoso. Tô nesse Atingiu o ápice da pandemia. Relação com a natureza também ajuda a gente a ter uma outra relação com o tempo, né?
E eu acho que essas são dicas muito do dia a dia, assim, sabe? Então, às vezes é um pouquinho de cada uma dessas coisas, voltando a dizer, né? Para quem tem 24 horas de um tipo e para quem tem 24 horas de outro tipo. Porque o desacelerar não pode ser mais uma pressão para quem já não está conseguindo dar conta de tudo, né? Que é muito pesado. Então, não é para ser esse discurso do tipo, faça algo por você hoje. Não. Acho que é isso, né? Tentar conversar, tentar se organizar. Tentar minimamente ter alguma coisa que seja prazerosa, né, para você, tempo para você, né? Que faça sentido para você. Essas são dicas bem que eu chamo de incrementais. Elas não vão fazer uma revolução temporal na sua vida, mas talvez elas já mudem pequenas coisas. E também esteja afim, né? Eu tô lendo um livro até essa semana, o Milagre da Manhã, e ele fala exatamente isso. Quando você se esforça a fazer algo, isso de fato dá certo, né? Então, se esforce em se sentir melhor, ou se esforce em fazer algo que você goste, ou se aprimorar no trabalho, né? A gente não está dizendo para você não trabalhar, para você acordar tarde, não é isso. Mas assim, é entender o que está acontecendo, entender como o seu corpo está agindo em relação a muitas horas de trabalho, né? Para não chegar no limite e falar, agora eu preciso me cuidar. Só de se fazer essa pergunta, né? O que está acontecendo comigo? O que meu corpo está tentando me dizer? Por que eu estou com dor de cabeça? Por que eu estou com essa sensação de que eu estou em rotação 45? Só de se fazer essas perguntas, de trazer a experiência de tempo para a consciência, já muda o seu olhar para as coisas, sabe? E é tão gostoso, né? Você olhar e falar, opa, tô notando diferente. E eu digo, mas é engraçado, porque é isso, né? Idealizei o Desacelera, tem esse projeto, eu amo, né? Enfim, é uma das coisas que eu mais tenho paixão de conversar, de falar, de colocar no mundo. Mas eu não tenho uma vida lenta, né? Eu sou mãe de 2, sou professora, eu trabalho 40 horas por semana, tenho todos os projetos, enfim. Não é uma vida lenta, mas é isso, só o fato de eu dizer assim, agora eu não posso responder e vou olhar o WhatsApp de manhã, depois do almoço e de noite. E respeitem, né? Não é porque eu não olhei o WhatsApp que eu não gosto de você, ou que eu não respondi naquele momento, que é algo pessoal. A gente precisa tirar um pouco isso, né? Só de fazer total. E só de fazer essas escolhas, eu já considero que isso é o exercício do desacelerar possível para minha vida hoje, porque também se cobrar o exercício impossível, também é aceleração, entende? Isso, porque a cabeça fica ali maluca, né? Michele, nosso papo tá uma delícia. Estamos indo para os finalmente da live. Olha quanta coisa boa, né? A gente tem falado. Eu espero muito que faça sentido para você que está acompanhando, para você que não pôde ver ao vivo, tá lá gravado no Instagram da Mari Gabi. Depois vocês também vão conseguir acompanhar no YouTube. Mas antes de acabar, era só para a gente saber que a gente estava aí nos minutinhos finais, né, dessa live. Queria que você falasse, eu sempre pergunto para o meu entrevistado, como foi o período de pandemia. Porque com muita gente eu tenho falado, conheci muitas pessoas, e assim, muita gente trouxe uma coisa legal. O que para você significou essa pandemia? Você se espiritualizou? Você fez mais leituras? Você estudou? Eu já tô sabendo que você cuidou das plantinhas. Já tá trocando uma ideia com as plantinhas. Então, o que mais? Como que a Michele sai dessa pandemia? Nossa, Mari, teve tantas fases e tantos aprendizados em cada uma dessas fases, assim, acho que... E essa relação, né? Então, assim, quando eu voltei a trabalhar presencialmente, e aí ainda em home office por algumas semanas, por alguns dias na semana, e a aula remota, foram, assim, muitas camadas de aprendizado. Acho que a primeira coisa que eu gosto muito de dizer não vejo nenhum lado positivo na pandemia. Me recuso a pensar que teve um lado positivo, porque assim, é uma grande tragédia humanitária. A gente perdeu muitas coisas. Isso. Não acho que teve lados positivos. Mas, como toda experiência humana, traz aprendizados. E eu, como educadora, não posso me furtar de dizer que, sim, trouxe aprendizados. E acho que trouxe muitos aprendizados desse lugar das relações. Dessa coisa do tempo, eu conseguiria enumerar inúmeros, né? Assim, acho que começou a gente achando que a gente ia mudar a nossa relação com o tempo. Agora, com esse retorno, assim, de uma vida quase normal, pós tudo, todo mundo vacinado e a coisa querendo retomar, eu já tô achando que a gente vai voltar a ter a vida em algum momento que a gente tinha antes, sabe? Mas eu acho que, de alguma forma, dá para dizer que
em relação ao Desacelera, por exemplo, talvez eu possa me focar aí, acho que a gente teve muitos aprendizados, essa coisa do não encontro, né? Então, eu sou uma pessoa, a gente se falou sobre isso quando a gente se encontrou presencialmente, né? Eu sou uma pessoa do contato, do abraço, do convívio, eu sou muito das pessoas, né? Então, eu acho que esse foi um aprendizado, assim, tem coisa que só acontece no encontro, sabe? Tem coisa que só acontece no olho no olho. No olho, e eu acho que gostoso, né? Ainda vai Falando demorar nisso. muito tempo para a gente conseguir, do ponto de vista científico, talvez, mensurar isso. Mas eu acho que a gente teve coisas que a gente chegou à conclusão de que só são vivíveis, se é que essa palavra existe, né? No contato, no convívio. Exatamente. E como é precioso, né? A gente encontrar isso, porque eu acho que a gente vai passar a valorizar mais aquilo que precisa ser presencial, né? E o que pode ser mediado pela tela, e tudo bem, porque não é essencial para isso aqui acontecer. Porque também muitos aprenderam que é possível, né? Ser feito dessas duas formas, mas assim, que gostoso. Até antes aqui, agora que recebi a Michelle, eu falei, vamos dizer isso na live, né? Porque é a primeira live que ela tá aqui comigo nos estúdios, e agradecer demais o pessoal do Estúdio Club, que sempre recebe Mari e Gabi todas as terças-feiras aqui, apoiando esse projeto. E Michelle Prazeres também, claro, maravilhosa, um baita de um conteúdo para você que queira ter de referência depois, né? Quem não viu ao vivo, tá gravado e tá super convidado também a ver essa live depois, a compartilhar com as pessoas. E a Michelle veio aqui e deixou, eu acho, Michelle, que se eu puder fazer um resumo, deixou todo mundo muito pensativo. Porque até essa coisa da relação, né? Como a gente está vivendo agora, como mudou essa nossa relação com o tempo e que a gente precisa ser mais organizado, né? Aquele puxãozinho de orelha, pode ser E mais assim? reflexivo. Então, se organiza e pensa, né? Pensa quando a velocidade está ali, segundo a pele, e quando ela está fazendo sentido porque ela é necessária. Faz um não pera. É um exercício. Não pera. Eu achei isso o máximo. Então amanhã eu tenho certeza que eu vou acordar atrasada. E aí eu já vou acordar e vou dizer, não pera. Por que eu preciso, sabe? Tá assim, então... Brincadeiras à parte, muito bom. Obrigada, mãe. Invadiu o teu espaço. Agora o diretor, ele não quer mais ser a voz, ele quer uma cadeira aqui com Mari e Gabi. Aqui, ó, tudo ao vivo, acho que vai aparecer minha mão aqui. Ó. Olha Agradece aí. a galera do Instagram, porque não deu muito certo aquele recurso que eu te Muito falei. bom. Deixa eu Agradece pegar o pessoal, aqui. Tem bastante gente aí que falou contigo, tá? Bom, eu quero aqui então que pedir uns legal. minutinhos aqui para Michelle para poder interagir com o pessoal. Aline Machado que está aqui, um beijo para ela, sempre acompanhando minhas lives. Danilo Rap, o Giliardi, Felipe Leles também. Antes, vou falar do Felipe Leles, meu hairstylist, porque eu ainda tenho um hairstylist, né? Imagina. Chiquérrimo. O Thiago Adib, a Tati Valverde, que sempre está aqui, maravilhosa, obrigada, sempre está acompanhando os conteúdos de Mari e Gabi. Francisco, Júlio, a Lina, maravilhosa Lina, escritora, que também bateu um papo comigo. Camila. Gente, é tanta gente boa. O pessoal do Estúdio Club aqui, claro, também prestigiando e parabenizando. Então, um beijo para todo mundo que está acompanhando a live aí. Vou ficar com o telefone do diretor no colo. E antes de finalizarmos a live, queria fazer um brinde, né? Eu sempre convido o meu entrevistado a fazer um brinde. Então, para quem vai o brinde? Porque hoje eu tenho algo a dizer aqui também. Mari, que pergunta difícil. Eu acho que um brinde vai... Pode ser um brinde assim, genérico, para todo mundo que está... Para quem vai. Aberto e disposto a conversar sobre o tempo e a transformar as relações de tempo, porque eu acho que uma das coisas que eu aprendi com o Desacelera é de que o desacelerar pode ser uma saída individual, uma solução individual, mas é a única saída que eu vejo para a gente como humanidade. Se a gente não desacelerar, a gente vai acabar. Então, um brinde a todo mundo que já entendeu que desacelerar é preciso. E aí é o pera lá, né? É o pera lá? Não, é o calma aí, não. Então, pera. Eu já consegui confundir a cabeça da Michelle. Então saúde, pera, vamos brindar saúde, esse pessoal. Um brinde ao então pera. Não pera. Um brinde a todos eles. E eu, então, vocês estão vendo, né? Agora eu tô chique. Tenho taças personalizadas e temos mais novidade. O meu convidado vai levar uma taça de brinde. Que lindo. Olha, para guardar aí com muito carinho e agradecer a presença. E, é claro, essa parceria nova que Mari Gabi está fazendo aí com o pessoal da Tio Bela Brindes. Então, muito obrigada. Também estão acreditando no projeto da Mari Gabi. E olha só que
fashion, gente. Eu não me aguento. Cada terça-feira é uma novidade. Não dá nem tempo de seguir a novidade para a próxima live. Não existe isso. Toda terça tem uma novidade. Então, a de hoje é que eu estou aqui com a Michele Prazeres. Muito obrigada que aceitou bater um papo, tomar uma comigo, trazer essa quantidade de conteúdo maravilhoso aí para vocês. Acessem, compartilhem, porque informação boa é isso. A gente compartilha tanta bobagem, né? Pois Por que a gente não compartilha excesso de informação, desinformação? Por que a gente não compartilha coisas que vão ajudar os outros? A ideia é essa. Quer dizer algumas palavras finais, como as pessoas acham você, além do Desacelera SP? Mande aí o seu recado, Michele. Boa, Mari. Obrigada pelo espaço para a gente falar sobre isso. Eu acho que cada espacinho de visibilidade para esses temas, né, é importante nesse curso transformativo que a gente está vivendo, dessa cultura. Então, obrigada por você abrir espaço na tua live para isso. E eu queria deixar, então, as redes do Desacelera, né? @DesaceleraSP, porque como surgiu aqui com o Guia de São Paulo, né? Hoje é uma ideia maior, mas Desacelera SP no Instagram, no YouTube. A gente tem página em todas as redes sociais e a gente tem também um boletim que as pessoas podem assinar para receber por e-mail, que é um jeito bem slow de receber informação, né? Slow. Esse a gente pode afirmar que é slow. Então, todo mês, assim, mensalmente eu mando sharing points, assim, notícias importantes e notícias da nossa rede, do que está se pensando e se fazendo. E também quando a gente realiza o Dia Sem Pressa, que é o festival, né, da cultura slow aqui em São Paulo, também vai para esses e-mails que estão cadastrados. Então, convido vocês a conhecer melhor. E lá também no site, Mari, tem um monte de referências. Legal. Eu coloco livros, filmes, documentários, enfim. Toda vez que chega alguma coisa para mim, eu compartilho com as pessoas. Maravilhoso, porque eu sempre pergunto também no final, qual é a indicação de filme que você gostaria de dar para fazer sentido para todo esse conteúdo. Como são vários, então é bacana todo mundo ir lá para poderem consultar no site. Ou se você tiver algum aí de bate-pronto que queira falar. Lá na seção de referências e dos filmes, né, de dicas que a gente tem lá. Mas o pessoal da própria rede, o Matheus e a Vitória, eles fizeram essa dupla, um documentário sobre o slow. E eles, então, eles contam como surgiu o slow, o que é o pensamento slow, um pouco desse papo que a gente teve aqui hoje, menos voltado para essa crítica da aceleração, mas para dizer assim, o que é esse movimento contracultural, quais são as propostas, o que é o slow fashion, o que é o slow food, o que é o slow medicine, enfim. E também muito personagens, bom, né? Pessoas que vivem o slow na vida delas. Legal, né? Então, isso daria uma live. Então, super convidados o pessoal do slow que está acompanhando. E fica aqui o convite, né? Ao vivo, se você quiser bater um papo aqui com a Mari Gabi e poder dizer também sobre esse mundo slow, né? A gente pode dizer assim. É ótimo. Então fica o convite também para conhecer o que a gente está fazendo no Desacelera e a gente vai pensar mais coisas juntas. Maravilhoso, gente. Isso é muito bom quando acontece que fica gravado, porque aí não tem como a pessoa recusar quando eu chamar ela, entendeu? Não vai dizer que tá em reunião. Não, vai ser um sim óbvio. Vai ser um sim óbvio. Eu adorei isso aí, Michele. Muito obrigada. Quero agradecer todo mundo aí, o pessoal do Instagram da Michele, do Desacelera SP, que acompanharam. Obrigada, eu gente. Estou de longe, não consegui interagir muito, mas se tiverem algumas dúvidas, queiram falar sobre temas, sugestões para a live também, isso é muito bem-vindo. Caso tenha alguma história que queiram compartilhar aqui para a gente colocar na live, né? A ideia é essa, que vocês venham, compartilhem e isso torne inspiração, porque às vezes tem tanta gente que não tá legal e aí escuta uma coisa boa. A ideia sempre foi que a terça-feira ficasse um pouquinho mais tranquila no final de noite. É isso, senão eu fico falando aqui até refletindo até amanhã. Então um beijo para vocês, um beijo pessoal do Instagram do Desacelera SP, um beijo pro Instagram da Mari Gabi. E Michele, maravilhoso, né? Detalhe, estamos testadas e vacinadas. Por isso estamos sem máscara. A gente tem que deixar isso claro, né? Tem. Um beijo para vocês que acompanharam. Beijo, obrigada. Gente. E a gente se vê, né, Michele? A gente se vê. Então é isso. Então até terça-feira que vem, gente. Um beijo. Tchau. E tchau.